Jesus faz um chamado, ele fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E em seguida, ele fala, ele dá uma ordem: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Agora, o que quer dizer, irmãos, tomar o jugo de Jesus? Porque foi isso que ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. O que isso significa? Significa o seguinte, irmãos: quando o lavrador ele ia arar a terra, ele colocava um boi mais experiente com um boi mais novo, um boi selvagem, arredio, não queria obedecer. Ele colocava um boi mais experiente, e esse boi ele ia conduzir aquele boi mais novo, só que ele ia levar a carga praticamente sozinho. Aquele boi mais experiente, aquele boi mais forte, ele ia puxar o arado praticamente sozinho, enquanto o outro apenas ia caminhar ao lado. Mas quem ia conduzir era o boi mais experiente. O que Jesus estava dizendo aqui: olha, vocês vinde a mim, tomem sobre vós o meu jugo, porque a partir desse momento eu vou conduzir o caminho de vocês. É eu que vou dar a direção, eu vou puxar o peso, eu vou carregar a sua carga. Você não vai mais ficar sobrecarregado, porque eu vou puxar todo o peso sobre os meus ombros. O peso que era para você carregar, o peso que era para você carregar, eu vou carregar com você. Só que, em contrapartida, você não vai mais andar pelos caminhos que você quer. Eu vou dirigir, eu vou guiar os seus passos. Enquanto nós caminhamos juntos, você deve aprender de mim. É isso que diz aqui, olha: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí então vocês vão encontrar descanso. E o que Jesus estava querendo dizer? Que conforme você for caminhando comigo e eu for dirigindo os teus passos, você vai crescer na graça, no conhecimento de Deus. E vai chegar um momento em que você vai se tornar o boi experiente. E aí Deus vai colocar alguém para que você carregue a carga daquela pessoa. Deus estava falando isso: olha, você deve aprender de mim, porque você vai precisar carregar a carga de outra pessoa. Então você precisa aprender de mim, porque você deve crescer. Aquele boi mais novo não ia permanecer para sempre um boi pequeno, um boi mais novo. Ele ia crescer com o decorrer do tempo, e ele precisava aprender com o boi mais experiente. Isso que estava falando: vocês precisam aprender de mim. Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento, que é o que o apóstolo Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E era isso que ele estava dizendo: vocês precisam caminhar comigo e aprender comigo, para que aquilo que eu tenho feito por você, você faça por outra pessoa. Você vem até mim hoje e eu vou carregar a tua carga, mas você vai crescer. Na caminhada comigo você vai crescer, você vai ganhar experiência, você vai ganhar autoridade, você vai ganhar força, você vai ganhar vigor, você vai aprender a caminhar sozinho, de acordo com a minha palavra, para que você ensine outros a caminhar, a trilhar esse mesmo caminho. Quando aquele boi crescia, o lavrador pegava e trazia um boi menor, para que aquele boi que havia aprendido ensinasse o outro. E assim deve ser na nossa vida, irmãos. Abra comigo aí no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido
confiança. Vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Consegue compreender aqui, irmãos? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós devemos levar a carga uns dos outros, porque Jesus um dia levou a nossa, e Ele carrega a nossa carga, para que nós possamos carregar a carga daqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos carregar a carga da nossa família, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos. Jesus, Ele carregou o nosso fardo para que nós pudéssemos aprender com Ele o caminho, para que nós pudéssemos ser fortalecidos juntamente com Ele nesse caminho, para que nós pudéssemos um dia levar a carga de outra pessoa. E olha o que está dizendo aqui: levai as cargas uns dos outros, porque assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma como Jesus me ama, eu devo amar as outras pessoas. Da mesma forma que Jesus tem carregado as minhas cargas, eu devo carregar a carga dos meus irmãos. É isso que Jesus está me ensinando, irmãos. Que nós devemos carregar a carga uns dos outros, nos preocuparmos com o próximo. Efésios capítulo 4, algumas páginas para frente. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz assim: rogo-vos, pois, pelo preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com magnanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais uma vez está dizendo aqui, irmãos, devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar é você carregar a carga do teu irmão, a carga da pessoa que está do teu lado, que ela não aguenta carregar sozinha, porque ela não tem o mesmo nível de experiência com Deus que você tem. Nem todo mundo anda no mesmo nível de autoridade espiritual, nem todo mundo anda no mesmo nível de conhecimento de Deus, mas eu que sei um pouco mais, devo compartilhar com aquele que ainda não sabe. Se eu já passei por isso, Jesus já me ensinou a carregar o peso daquela carga, eu posso ensinar o meu irmão como carregar, eu posso ensinar ele o caminho que ele deve trilhar, o caminho que ele tem que seguir. Da mesma forma que eu aprendo com Jesus, eu compartilho e ensino os meus irmãos, eu compartilho com aquelas pessoas que estão ao redor, porque Jesus me tirou do sofrimento, então eu também posso mostrar o caminho para aqueles que estão em sofrimento. Se Jesus me mostrou o caminho para sair da ansiedade, se Jesus me mostrou como me libertar de todos os meus medos, eu também posso ensinar as outras pessoas a serem livres da ansiedade, de todo medo, porque eu aprendo com Jesus e ensino, e eu ajudo o meu irmão, a minha irmã a carregar a sua carga. E carregar a carga dos outros, irmãos, não é coisa fácil, porque vai ter hora que você vai ter que suportar com paciência e amor. Não é fácil você olhar para ele, teu irmão, e suportar aquilo, muitas vezes, porque você não aceita, você sabe que aquilo é errado. Muitas vezes você se revolta, mas olha o que a palavra está dizendo: suportai-vos uns aos outros em amor, com humildade e mansidão. Não adianta eu ver o meu irmão pecando, errando, e eu chegar de uma forma agressiva e corrigir ele de uma forma agressiva, porque isso não vai gerar temor, não vai gerar arrependimento no coração dele, pode gerar revolta, e ao invés de eu ganhar o meu irmão, eu posso perder ele de acordo com a maneira como eu corrijo. A palavra de Deus nos ensina a suportar e a corrigir com humildade, mansidão e amor. Nós devemos saber usar as palavras. O nosso irmão está errando, eu vou chegar com mansidão e humildade, ensinar o caminho certo, porque aí quando ele vai me ouvir, e então eu ganhei o meu irmão. Quem está entendendo? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 em diante, diz
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Olha o que está falando aqui, irmãos. Que nós devemos nos revestir do amor, do vínculo da perfeição, como eleitos de Deus, santos, amados, com entranhas de misericórdia. Ou seja, isso tem que estar lá dentro de nós. O amor tem que estar fluindo de dentro de nós o tempo todo. A humildade, a mansidão, a bondade, os dons e os frutos do Espírito, eles têm que estar enraizados no mais profundo do nosso interior, para que nós possamos expressar o amor de Deus que temos recebido. Assim como Deus me ama e assim como Deus trata comigo, eu vou agir com o meu próximo. Com humildade, com mansidão, suportando, carregando a carga, ensinando o caminho, ensinando como se fortalecer, ensinando a como arar a terra para que a terra dê frutos. Quem está entendendo? Glória a Deus. E suportar requer perdão, porque muitas vezes a pessoa vai ferir você, ela vai machucar você de alguma forma. E aí, onde entra o perdão, assim como Jesus tem me perdoado, Ele perdoa os meus pecados, e todo dia Ele me perdoa, eu também devo perdoar o meu irmão quando ele me ofender. Eu devo liberar perdão quando necessário. Eu devo liberar perdão para aqueles que são mais fracos na fé. É isso que o apóstolo Paulo várias vezes ele adverte: olha, você que já é experiente na fé, tenha zelo com aquele que é mais fraco, cuide daquele que é mais fraco na fé, para que ele seja fortalecido na graça e no poder de Deus também. A questão, irmãos, é que nós só podemos expressar esse amor de Deus conforme nós vamos crescendo espiritualmente. Jesus faz o chamado: vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado. Mas você não vai permanecer da mesma forma, você precisa crescer. Você precisa amadurecer espiritualmente para que você possa conduzir outras pessoas pelo caminho da salvação. E é isso que Jesus estava falando: você vem, você se torna salvo, e agora você precisa levar salvação a outras pessoas. Você precisa ser uma expressão do meu amor na terra. Essa é a nossa missão, irmãos. E quando nós cumprimos a lei de Cristo, nós vimos aqui que a lei de Cristo é carregar a carga uns dos outros. Quando nós cumprimos a lei de Cristo, nós encontramos o nosso propósito. E quando nós estamos dentro do propósito da nossa vida, nós encontramos a paz de espírito. Porque a única coisa que traz paz no nosso espírito é saber e conhecer o seu propósito de vida. Porque se você olhar, você apenas vai vivendo dia após dia, sem nenhum propósito, não tem sentido a vida. Mas Deus nos deu a vida com um propósito. O nosso propósito, irmãos, é servir os irmãos. O nosso propósito aqui na terra é servir uns aos outros. Se Jesus, sendo Deus, sendo mestre, Ele foi o primeiro a servir, Ele ensinou os discípulos: eu como mestre estou lavando pés de vocês, assim como eu estou fazendo com vocês, vocês também devem fazer uns com os outros. Vocês deveriam lavar os meus pés, mas eu lavo o pé de vocês. Agora vocês façam isso com os próximos, façam isso uns com os outros, em humildade, com mansidão, com amor, deixando que os frutos do Espírito
gerados em vocês. Mas isso só vai ser possível, irmãos, nós cumprirmos isso de aprendermos sobre Jesus, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Como Jesus é, nós devemos ser mansos, humildes de coração e expressando o amor de Deus em todo o tempo, a todas as pessoas, em todos os lugares, seja na igreja, seja na rua, seja no serviço, seja dentro de casa, aonde eu estiver, eu tenho que ser uma expressão do amor de Deus para as pessoas. Era isso que Jesus, esse era o chamado de Deus para a nossa vida. Vocês venham até mim e eu vou ensinar o caminho a vocês, vou ensinar como vocês vão carregar a carga uns dos outros, para que vocês cumpram o seu propósito de vida, que é servir os irmãos, servir a igreja, servir